Agora, outra questão que nós temos para trabalhar aqui, tá, pessoal? Que não é que é muito útil para quando eu estou trabalhando com tabulação de dados. Eu quero mostrar alguns dados, tá? É a criação de tabelas no HTML, tá? Então, o que é uma tabela, né? A tabela, ela vai fazer a tabela é uma junção de linhas e colunas, né? Então, por exemplo, quando eu trabalho com a minha tabela, deixa eu pegar uma tag pronta aqui. Eu tenho vamos lá, deixa eu vir aqui para baixo, colocar agora H1 tabelas, que é o conteúdo de hoje, tá? Então, a estrutura básica que eu tenho numa tabela aí, a própria tabela tem uma tag, é uma tag chamada table, tá? Essa tag table, ela tem a abertura e o fechamento, tá? Dá um zoom aqui, tá? Então, ela tem a estrutura de abertura e fechamento aí, ok? Então, o que que acontece? As tags que eu trabalho com as estruturas são a tag tr, tá? E a tag td, ok? Então, quando eu trabalho aqui, quando, quando eu trabalho com a tag tr, eu estou trabalhando com linhas, e a tag td, ela trabalha com colunas, tá? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui na ordem para montar uma tabela. Então, td, teste 1, tá? Aqui antes do td, tá? Deixa eu só mostrar o tr. Oh, meu Deus do céu. Teste 1, barra tr. Agora eu venho aqui outra tr, teste 2. Vamos lá, vou atualizar isso aqui no meu navegador, tá? O que que acontece? Se vocês notarem aqui, ó, eu coloquei, ó, tabelas teste 1, teste 2. Tá vendo que tá aparecendo um do lado do outro, galerinha? Vou ter que subir isso. Esse código ele mostra dessa forma, deixa eu colocar outro TD aqui para vocês. Então, tr, vou fazer uma tabela de verdade. Então, nome, nota. Então, tr, primeiro nome. Vamos colocar Paulo, nomes aleatórios. TR é a coluna, então a nota do Paulo é um 8, tá? 8, 8,5. Aí o segundo aluno é a Márcia. Opa! Caramba. Segundo aluno TD, TR, então Márcia, e a nota dela vai ser 5. Vamos lá, vamos atualizar a nossa tabela agora, tá? Opa, ficou cortado o negócio. Acho que eu troquei as letras aqui. Peraí. E aqui. E aqui. Então, vamos lá. Então, o que acontece, pessoal? Notem aqui que a minha tabela, ó, ele automaticamente, notem que eu não fiz nada de diferente aqui, tá vendo? Eu estou trabalhando só com a minha estrutura, tá? De tabela. Só que daí o que acontece? Ele automaticamente vai tomando a minha forma. Então, eu tenho o nome, tá? Então, a coluna dos nomes e a coluna das notas, tá? Então, quando eu trabalho aí, a tag TR, ele representa a minha linha, tá? Então, aqui, ó, linha TR. A primeira linha que eu fiz é essa linha aqui. O TD são as colunas. Então, coluna 1, estou chamando de nome. Tá aqui, ó, nome. A coluna 2 é nota. Então, tá aqui, nota. Vocês estão conseguindo enxergar aí, pessoal? Sim? Sim. Tá, tá. Álvaro, desculpa, eu vi agora aqui que você postou uma dúvida. Qual o segundo body? Aonde está o segundo body que eu não vi? Você sabe qual que é a linha do body, brother? Cadê? O Álvaro tá aí? Deixa eu ver se o Álvaro não caiu. Não.
Álvaro, qual o body que você, mais para baixo? Rapaz, eu não sei onde está não esse body aqui. Ó, eu tenho o body, esse aqui, o body fechado, esse barra body aqui, é? Não, cara, é que é o seguinte, eu tenho dois tipos de tag. Eu tenho as tags que eles trabalham de forma com fechamento, tá? E eu tenho as tags que trabalham com abertura, tag que trabalham com fechamento, e eu tenho as tags que trabalham com sozinhas. Exemplo de tag que trabalha sozinha, tá? Que a gente já mostrou aqui, ó. Vou pegar até o exemplo daqui, ó. Cadê? IMG. Tá vendo que o IMG eu abri e não teve o fechamento, certo? Ó, IMG tá aqui, tá vendo? Não teve, eu não fiz um barra IMG, tá? Então, IMG é uma tag única. Quando eu trabalho com a tags que tem fechamento, a tag HTML é uma tag que tem um fechamento. Eu abri e fechei, então tudo que tiver entre essas tags, abertura e fechamento, indica que vai ter a funcionalidade dentro do HTML. O body, para indicar onde começa e onde termina, eu tenho que abrir e fechar ele. Então, esse body você vai usar quando você finalizar, terminou de escrever todo o seu código, tudo que vai mostrar, aparecer para o usuário, então o seu body, você vai fechar ele aqui. Entende, Álvaro? Sacou? Tá? Então, ó, tudo que tem barra é que eu estou fechando, acabou ali. Então, dali para baixo não tem mais nada relacionado àquela tag, tá? Nota aqui, por exemplo, ó, o H1. Abre o H1 aqui, tá vendo que barra, como que eu sei que é um fechamento? Porque eu tenho a barra antes aqui, ó. Então, barra H1. Então, quer dizer que todo esse texto que está aqui dentro, ele vai ser usado para título, o tamanho maior. Se eu colocar qualquer coisa aqui fora, ele não vai pegar. Quer ver? Ó, se eu atualizar ali ó, o meu código, a lista, vou tirar um pouco aqui. Tá vendo que ó, eu coloquei aqui ó, esse kkkk na frente, mas ele não ficou do mesmo tamanho, não ficou aqui na frente, porque ele foi colocado depois da minha barra aqui do H1, tá vendo? Foi depois. Então ele já entende que o que está depois da barra, então, é a configuração padrão. Então não vai ser aplicado aumentar o tamanho da letra, nem o tamanho da fonte. Tá? Bom, vamos lá então. Qualquer coisa vocês vão mandando dúvida aí ou pergunta, tá, pessoal? Agora aqui sobre as tabelas. Então, qual que é a finalidade da tabela? A tabela, galera, no começo aí das páginas web, né, depois do HTML3, aí 2, 3, quando surgiu as tabelas, o pessoal começou a programar tudo usando tabela. Porque a tabela, como ela trabalha com linha e coluna, se vocês olharem aqui, ó que legal. Tá vendo que o nome, Paulo e Márcia, tá tudo um embaixo do outro? Igual aqui, ó, nota 8,5 e 5, um embaixo do outro. Mesmo que a Márcia ficou vindo mais para cá, só que a tabela, ela cria uma coluna, né? O desenho de uma coluna aqui, ó. Ele cria uma linha aqui, que tá nesse padrão, ela fica invisível. Eu posso colocá-la para aparecer depois com os atributos que eu vou mostrar para vocês. Só que daí aqui o espaçamento ele fica igual. Então o espaçamento, o tamanho do texto é o mesmo para todos. A largura vai ser o mesmo. Então aqui, ó, Márcia é um nome que está maior que Paulo e a palavra nome, né? Só que, ó, todos eles seguiram o mesmo espaçamento. Então, a simetria na tabela é um negócio que encantou bastante os programadores web. Então, o pessoal criava sites inteiros em cima de tabelas, né? Porque daí você conseguia estruturar. Como assim, professor? Então, ó, deixa eu abrir aqui outro Paint. Então, ó, a pessoa quando ia trabalhar fazendo um site, então essa aqui é a página web que tinha lá para funcionar. Dentro dessa página web, o navegador, o cara criava uma tabela, só que daí quando eu trabalho com tabela, eu consigo manipular. Então, ó, a tag table está aqui, e dentro da tag table o cara fazia, por exemplo, uma coluna aqui, ó. Essa coluna era para o menu. Aí ele colocava uma linha aqui agora. Essa linha era para mostrar aqui notas do cabeçalho e notas do rodapé, para aparecer aqui embaixo contato, essas coisas. E aqui nessa parte, deixa eu mudar a cor aqui agora em lápis, e dentro dessa parte da tabela ficava aí o meu conteúdo, ficava todo o meu conteúdo principal aqui dentro, tá? Só que isso ele fazia usando tabela, né?
Tanto que depois que surgiu aí o HTML4, CSS3, o pessoal começou um movimento na internet de desenvolvimento chamado Tableless. Então as pessoas criavam páginas da internet, só que o Tableless, o less é 100, né? É menos. Então era um movimento que desenvolvia sites sem usar tabela, porque criar tabela era muito complicado, dava muito trabalho manual para você configurar, tirar as linhas que você criava, né? Então, com o CSS aí evoluindo, o pessoal conseguia criar as aplicações web só com o CSS, então colocar as estruturas, tá? Mas até então, 2005, 2007, aí o negócio, 2006, o negócio era feito através de tabela. Então o cara criava um site inteiro usando tabela, tá? Lembrando, a tabela era usada porque dava simetria no site, então eu conseguia criar toda uma estrutura bonitinha aqui através de tabela. Por exemplo, aqui, ó, essas listas que eu estava fazendo aqui do trabalho, eu posso fazer usando tabela, né? Então aqui, ó, eu posso colocar uma coluna chamada tag e a coluna chamada definição. Aí eu começo, então a primeira linha, né? Então a tag HTML que eu coloquei lá explicando. Aí eu coloco aqui, ó, cadê? Ah, eu já apaguei já as definições que estava mostrando. Então, na hora de eu chegar aqui e colocar o HTML, eu vou explicar. Então, a tag HTML marca o início do documento web. Aí eu tenho a próxima tag lá do trabalho, a tag read. Tá? Então, a tag read marca o início do meu cabeçalho. Onde encontra-se informações de títulos e formatação de texto. Seria aí o nosso amigo Meta Charset. Títulos aqui, a tag é o title. Tudo bem, ó. Eu vou atualizar agora meu navegador aqui, ó. Então, ó, como que fica? Tá vendo? Ó, tag HTML, definição. A tag HTML marca o início da web. Tag read, a tag read. Tá vendo como que fica a estrutura, ó? Ele vai deixando de uma forma organizada. Eu posso aplicar esquemas de cores, título, todas essas coisas eu posso aplicar aqui. Ah, eu quero mudar a cor, por exemplo, dessa coluna aqui. Eu posso colocar aqui um font color. Vou colocar um vermelho aqui, maroto. Lembrando que a tag fonte, se eu abrir, eu preciso fechar também, tá? Se eu não fechar, ele vai deixar o texto em tudo o resto vermelho. Então aqui, ó, font color, vou colocar assim. Fechei aqui. Fechei aqui. Vou atualizar. Tá vendo, ó, como que vai ficando? Compreende a ideia da tabela, pessoal? Compreendem? Câmbio, tá na escuta? Sim, sim, sim. Tá. Aí é o seguinte, professor, mas você falou que é uma tabela, só que como que eu faço? Eu não estou conseguindo enxergar como uma tabela. Então você pode colocar aqui, ó, border, que é um atributo, eu vou colocar o tamanho de 1 pixel, tá? Para ficar um valorzinho bem. Tá vendo como que ele coloca agora? Para deixar uma forma de tabela melhorzinho para vocês estarem vendo? Olha como que ficou. Consegue enxergar uma tabela agora aí? É só colocar o parâmetro border. Eu defini, né, qual que era a definição. Que geralmente você pode criar páginas web, quando o pessoal criava uma página web inteira usando table, eles não colocavam a border, né? Mas agora, para usar tabelas formais, normais, para mostrar dados, é legal você colocar a border, né? Então você consegue trabalhar dessa forma aí. Alguma dúvida? Acho que é bem de boa, né? Isso aqui é. O HTML é nossa, um negócio tão facinho. Aí, ó, então, vamos lá. TR, tá? Vamos de novo aqui fazer os nossos comentários aqui para colocar o negócio lá na página depois desse código. Carambola. Menos. Então, comentário. Então, a tag TR, tá? Indica uma linha.
A tag TD indica uma coluna. Se eu colocar dessa forma, vocês acham que o pessoal vai entender, pessoal, do jeito que eu estou escrevendo aqui o comentário? Sim? Tá, eu vou colocar um link depois também de definição disso aí, explicando, acho que sim. Tá. Vou pegar um negócio aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Um link aí para quem não, às vezes não entende o que eu falo, dá para trabalhar. Vou colocar o link aqui também. Bom, vamos lá então. Cadê? Voltando a nossa tag tabela aqui. Aí, pessoal, caramba, voltando no código. Então, o que, que acontece agora? Tá, eu criei uma tabela legalzinha aqui e tal. Só que daí é o seguinte, geralmente quando você cria a primeira linha, quando vocês criam a primeira linha, geralmente essa linha ela vai ser o cabeçalho da sua tabela, vai indicar o que, que vai ter embaixo da sua tabela, né? Então essa linha eu consigo trabalhar de uma forma usando uma outra tag para criar um marcador, né? Então eu tenho a tag tr que indica uma linha e aí eu quero indicar que isso aqui é um cabeçalho. Então eu posso usar a tag th, tá? Indicando que é um header, quer dizer, é um cabeçalho que eu estou criando aqui, tá? Então, ó, coloquei o TH. Se vocês notarem, a estrutura da minha tabela não vai mudar. A única coisa que mudou é que a letra ficou em negrito e no centro agora, tá? Essa tag TH você vai usar para quando, geralmente só na primeira linha. O restante das linhas vai ser sempre o TD. Deixa eu colocar isso aqui para cá. Indica uma coluna. E esse TH, então, indica aqui. Então, vocês viram a diferença aqui, ó? Deixa eu voltar aqui embaixo, ó. Tá vendo, ó? Ó como que tá a tag. Eu vou mudar para TD. Você vai ver que quando eu mudar para TD, não vai dar diferença. Opa, TD. Não vai dar diferença na estrutural aqui. Vai continuar escrito tag, definição e dessa forma. O que vai mudar é o tipo da letra, né? Não vai ficar negrito e não vai ficar centralizado. Ó. Vou atualizar. Tá vendo como ficou? Tá? Então o TH nada mais faz que o TR, perdão, nada mais. Carambola. TH. O TH nada mais faz que eu só vou usar o TH geralmente uma única. Peraí, deixa eu ver a dúvida. E se eu quiser deixar a tabela um pouco menor para não usar uma linha inteira? Ali no texto, no read, pode colocar as palavras mais para baixo para não usar a linha inteira? Como assim, ó? Álvaro, se você tiver microfone e quiser falar via mic, cara, pode usar, tá? Os microfones aí, quem tiver pode falar, até que daí fica no áudio, fica mais fácil para o pessoal. Mas se não tiver, não tem problema. Só que eu não entendi a sua dúvida, Álvaro. Você fala se eu quiser cortar aqui na página, você diz? Deixa eu ver se eu entendi. É isso que você falou. Cadê? Isso aqui que você falou para cortar? Dá um. A parte que eu fiz aqui de tirar uma linha, igual o BR que eu coloquei, você fala? Isso. É, não, você pode fazer com a tag BR, colocar tag parágrafo para cortar texto também, você pode fazer, sem problema algum, tá? Aqui, ó, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu coloquei a tag BR aqui, tá vendo? Posso colocar ela em outros lugares. Então, a tag read, marca onde, encontra aí. Coloquei um monte, nem sei onde eu coloquei, como vai ficar esse texto, tá? Então, o que acontece, ó? Ele vai cortando a linha, tá vendo? Aí você consegue deixar a largura do texto menor. Tudo bem? Respondido, Álvaro?
Vamos lá então, galerinha. Aí o que acontece? Espera aí, rapidinho. Vamos lá, o que acontece aqui? Agora eu tenho parecido com o trabalho de vocês aí com o HTML, que nós temos a estrutura básica, eu tenho os cabeçalhos que eu posso identificar. Então, por exemplo, eu quero indicar que essa primeira linha que eu estou trabalhando, ela é uma linha que vai representar o meu cabeçalho. O TH já faz isso. Mas se eu quero representar ela no código para outro programador se localizar de forma mais fácil, eu posso colocar assim, ó, T-read, tá vendo? T-read, table read. Quer dizer que esse aqui é o cabeçalho da minha tabela. Compreendem? Tá vendo aqui o T-read? Aí eu quero identificar o que é o corpo, né? Qual que é a minha estrutura que vai aparecer no restante da minha tabela. O corpo, texto normal. Então eu identifico pelo T-body, tá? Lembrando que essas tags eu tenho que abrir e fechar. Tá vendo aqui, ó? Então, cabeçalho, tá? Se vocês olharem aqui a minha estrutura, eu vou atualizar a página, tá? A estrutura continua igual. Qual que é a diferença, então? Por que de usar essas marcações T-read, T-body e eu tenho também o T-foot, tá? Seria aí o meu rodapé, né? O finalzinho da minha tabela, T-foot. Por que eu tenho que usar essa parte, então, professor? Né? A ideia de você usar essa parte aqui, deixa eu só escrever aqui, marcação de rodapé. Trambola. De rodapé. CD. Obrigado. Então a ideia de eu marcar essa estrutura aqui que eu tenho, tá? É o seguinte, dentro de uma tabela, geralmente eu tenho o cabeçalho, então quando eu bater o olho na primeira linha, eu vou entender o que está aparecendo embaixo, né? Igual quando você vai nos seus boletins. Deixa eu mostrar uma tabela aqui para vocês, ó. Já que já. Cadê? Não, é acadêmico. Não, acadêmico. FMS, acho que é mais fácil. Então, quando nós pegamos aqui para trabalhar com dados de tabela, geralmente quando você bate o olho numa tabela, você já sabe o que vai ter ali para baixo nas linhas, né? Através da coluna. Então, geralmente na primeira linha, com a primeira coluna, ele marca o que está acontecendo. Então, nessa coluna aqui, ó, a primeira linha está escrito tag, quer dizer que tudo aqui para baixo são tags. Na segunda coluna, na primeira linha, está a definição. Então, ele indica que tudo aqui para baixo é a definição da primeira coluna, que é tags, ok? Então, a forma que eu tenho de trabalhar aqui é que no CDF não tem uma tabela aparente aqui agora para mim trabalhar. Deixa eu ver documentos. Eu não lembro onde tem tabela aqui. Mas geralmente o boletim de vocês é um exemplo de tabela, que lá em cima tem matéria, nota 1, nota 2 e situação média, né? Então a primeira linha indica o cabeçalho. Por isso que eu faço essa identificação. Professor, mas eu preciso criar essa identificação, ter foot, ter body, ter header? Cara, a ideia de você criar essa identificação é para você e para outro programador que pegar aí o seu código para estar entendendo, tentando trabalhar, tá? Então o cara olhou isso aqui, ele sabe que isso aqui é o cabeçalho. Então se ele mudar qualquer coisa aqui, vai mudar a primeira linha do seu programa aqui. Ele entende isso, tá? Compreende isso aí, pessoal? Aí o que acontece? Então, trabalhar. Vocês veem, eu fico preocupado, que eu fico falando muito disso. Ó, pessoal, o HTML, ele não é. Essa matéria, eu sempre falei para vocês, é uma matéria super fácil, tá? Por quê? Porque essa matéria é de decorar, né? Ah, professor, mas eu tô achando difícil porque é muita coisa. É que essas palavrinhas aqui, galera, eu também não decoro a maioria, não. Eu tô lembrando agora porque eu revisei, estudei para poder dar aula para vocês. Mas, cara, pega as férias de dezembro que ninguém mais estuda, né? Joga lá o caderno embaixo da cama, só vai ver depois em fevereiro de novo. Vocês me perguntar em fevereiro do ano que vem, professor, como que cria uma tabela? Eu não vou lembrar, não, tá? Como que eu sei, então? Eu sei, o que eu quero que vocês entendam? Eu consigo criar tabelas no HTML. Ah, professor, mas eu não lembro como criar uma tabela em HTML, né? Então, o que você vai fazer? Você chega aqui, ó, abre o navegador, cadê? google.com, opa,
Google.com. De novo, o professor não está conseguindo nem escrever Google, meu Deus. Nossa senhora. Uma hora vai. Pronto, google.com. Ah, eu tô no Google. Aí você coloca, ó, tabela em... Opa, tabela de imposto de renda não, né? Tabela em HTML. Aí aqui, ó, tem o primeiro link aqui que eu coloquei ali em cima para vocês no comentário. Então aqui, ó, ele vai mostrar para vocês como que cria. É bem simples o negócio. Entende? Ah, eu não lembro como que cria uma imagem. Então, colocar imagem... Eu quero que vocês entendam que dá para colocar o recurso. Agora, como? Só lembrar, coloca no Google, colocar imagem no HTML. Então, ele vai mostrar para você, ó, como inserir uma imagem. Quando você bater o olho na tag, você fala, ah, lembrei. Agora eu lembro como que eu trabalho, né? Então, cadê a tag? Ó, aqui, ó, a tag IMG-SRC. Ah, lembrei. Então, aí você consegue colocar e trabalhar, tá? Então, a nossa área de atuação tem muito comando que você não vai conseguir ficar decorando toda hora, porque você não usa sempre. Só que qual que é a ideia? É você lembrar que existe o comando para poder procurar depois na internet, tá? Aí, para finalizar aqui, para vocês verem uma situação, eu quero trabalhar com a seguinte situação aqui, ó, tá? Cadê? Eu vou criar uma terceira coluna aqui. Então, eu coloquei HTML, tá? TD. Aí aqui eu vou colocar TD de novo. Seria... não vou colocar nada aqui, não. Vou colocar ali embaixo. Então, professor, mas aí digamos que eu quero aqui na minha tabela, ó, a última linha, eu não quero que tenha divisórias, tá vendo? Eu quero deixar só uma única linha na tabela, tá? Eu não quero que tenha duas colunas. Eu consigo fazer isso? Você consegue. Dentro do TD, eu tenho aqui uma opção, tá? Que é de trabalho com CoSpan, certo? Então, aqui, ó, eu tenho a opção CoSpan. Isso é um atributo, tá? E eu vou colocar a quantidade de coluna e espaçamento. Então, eu vou colocar aqui, ó, a quantidade de colunas que vai pegar aquela linha. Tá vendo que eu coloquei duas? O 2 quer dizer que eu quero juntar duas colunas. Então, ó, a marcação de rodapé, ele pegou as duas colunas. Estão vendo aqui, ó, CoSpan? Se eu venho aqui, por exemplo, e vou criar uma outra tabela aqui, ó, TR, aí no meu TD agora. O meu TD, eu só quero colocar testando linha única. Eu não vou colocar duas colunas. Então, de novo, eu venho aqui com o span, no meu atributo, coloco 2, fechei o atributo aqui. Então, ó, vou atualizar agora. Tá vendo aqui, ó, o testando linha única? No meio da minha tabela, eu coloquei um negócio que não é mais dividido. Ele pega... professor, eu posso criar 5 colunas? Pode. Eu posso pegar e juntar uma linha só, uma linha única, se juntar 5 colunas em uma única linha? Pode também. Então, essa tag com os pen, você vai indicar para ele, ó, quantas linhas, quantas colunas você quer juntar. Eu coloquei 2, ele junta 2 colunas. Se eu colocar 3, ele vai, e tiver 3 colunas, ele junta as 3 colunas, tá? A mesma forma eu tenho também para quando eu quero aplicar a configuração de... eu quero pegar linhas, eu quero juntar 2 linhas. Eu vou pegar um exemplo aqui da tabela para mostrar para vocês aqui daquele site. Já está pronto aqui, que não quero estragar o meu negócio. Notem aqui, ó. Nesse site aqui, que eu abri aquela hora, deixa eu ver se tem. Aqui, ó. Tá vendo que primeira coluna, segunda coluna. Então tem aqui primeiro nome, TED. Telefone. Tá vendo que o telefone, ó, aqui seria 2 linhas, só que o cara juntou as 2 linhas, ficou só uma única célula aqui, ó. Tá vendo? O encontro de uma linha com uma coluna recebe o nome de célula, tá? Então eu tenho célula 1, célula 2, célula 3, que ela está juntando 2 linhas, célula 4 e célula 5. Para eu juntar essas linhas desse jeito que ele colocou, por exemplo, eu venho aqui dentro do meu TD, tá? Perdão, eu venho dentro do meu... Deixa eu só tirar esse negócio aqui para voltar na aula. Eu tenho, então, aqui, eu venho dentro do meu... Ai, pessoal, desculpa pelo barulho aí, tá? Hoje tá terrível a rua aqui de casa. Então, aqui agora eu quero colocar o conjunto de linhas, né? Eu quero juntar 2, 3, 4 linhas ali. Eu tenho a opção de row span, tá? Esse row span eu vou colocar aí
aonde eu quero que junte as linhas. Então, se você olhar aqui, ó, cadê esse TD do RID? Cadê? Tá. Então, aqui, TD, eu coloco OnSpan. Aí, se eu colocar, por exemplo, duas, vamos ver se ele vai atualizar aqui, vai ficar bonitinho. Então, tá vendo aqui, ó? Ele tá pegando, tecnicamente, duas linhas, só que não existe linhas aqui embaixo, então ele ficou maiorzinho aqui. Mas eu coloquei dentro dessa marcação aqui, ó. Se eu tivesse outra tabela aqui, uma outra coluna, ia mostrar aqui que tem duas linhas aqui. E essa linha aqui juntou essas outras duas, tá? Então eu consigo fazer a junção tanto... Deixa eu só fazer um novo desenho aqui. Então eu consigo trabalhar então com as minhas tabelinhas marotas aí. Então tem uma tabela aqui, então, junção de linhas, né? Então eu tenho as linhas, as colunas, perdão. Tá vendo? Colunas. As colunas são o que eu tenho de TD. Cada coluna é um TD. As linhas são nosso TR, tá? TR. Então aqui não está ficando proporcional, tá? Mas enfim. Então você fala assim, ah, professor, eu quero, por exemplo, que a primeira coluna tenha só um valor aqui e o resto dessas colunas sejam todos únicos. Aqui, então, como eu quero juntar colunas, eu uso o valor de cospan 3. Então ele vai juntar e vai ficar assim, ó. Uma única célula pegando três colunas, tá vendo? Ah, professor, aqui no final eu quero que esse pedaço aqui, ele pegue duas linhas. Então eu venho aqui, ó, e coloco o whole span 2. Então ele automaticamente sempre vai para baixo, ele junta essas duas linhas, tá vendo? Que aqui vai continuar com linha normal, só que essa parte aqui, ó, teve a junção, tá? Aqui eu trabalhei com... E aqui com... O comando aqui que eu coloquei, é whole span. É, whole span. Tá vendo? É isso que acontece nas minhas junções aí, tá, pessoal? Beleza? Entendem o que eu estou dizendo aqui? Eu trabalho para fazer algum tipo de Wikipedia com essas informações. Tá, Caio, Caio, é o seguinte, sobre o trabalho de vocês, é mais ou menos isso, é para vocês fazerem um compilado das informações que vocês já têm, né, para colocar em prática tudo. A ideia é vocês colocarem em prática o que nós já vimos em aula, e colocar a teoria e a prática ao mesmo tempo, né? A teoria vai ser em que sentido? Você vai ter que definir o que é cada um de acordo com o que você entendeu. E a prática é colocar ele para funcionar no meu sistema, né? Compreende, Caio? Sim. Vou pegar aqui uma tabela para vocês estarem vendo. Índice de MC. Eu lembro que no MC tem um exemplo aqui para mostrar para vocês. Aquele site que vocês já fizeram de MC. Então aqui, por exemplo, ó, tá vendo aqui? Isso aqui é uma tabela que o pessoal criou usando as funções da table, né? Então aqui eu tenho a minha TRID, tá? Onde eu estou trabalhando com os índices. Então aqui, ó, ele viu que é MC, então ele sabe que são os valores de MC, classificação e a obesidade, o grau dela, né? Então isso aqui, ó, é uma tabela que o pessoal fez no HTML. Deixa eu ver se mostra aqui. Cadê? Deixa eu inspecionar isso aqui, vamos ver. Aqui, ó, tá vendo? Aqui no comando aqui do lado, ó. Ó as taglas aqui, ó. Tbody, Trid, Tbody, TD. Conseguem ver aí, pessoal? Não sei se tá... Então, ó, isso aqui, ó, o exemplo que eu acabei de mostrar para vocês é um site que usa uma tabela, claro que está mais colorido e tal, porque está usando um estilo de CSS, que é coisas para as próximas aulas que a gente vai trabalhar, mas, ó, tudo que nós vimos, ó, tabela, começa aqui, ó, table, tá, e termina aqui. E aí depois ele vai aplicando as configurações aqui, ó, TR, criando as linhas e colunas, ó, TR, TD, tá vendo, ó, IMC, classificação e cadê? Obesidade e grau. Tá vendo? Isso é um exemplo prático. A gente acabou de ver isso aqui, ó. Tá aqui também no site, mostrando para vocês, né? Site de MC. Beleza? Alguma dúvida, galera?
Tranquilo como esquilo, suave na nave, sussa na montanha-russa. Beleza na mesa? Galera, então se vocês não têm dúvida nenhuma, galera, vamos ficando por aqui por hoje. Eu já